Bom dia, professor Carlos. Bom dia, Bruna. Bom dia. Deixa eu só acabar de organizar as coisas aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Olá, bom dia, professor. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Deixa eu falar para vocês, a Fabiane, ela me mandou um e-mail, diz que ela vai precisar atrasar um pouco, e ela estava, pela ordem, né, dos artigos, ela seria a primeira. Então, ela está com um compromisso aí, ela vai se atrasar. E aí, então, nós vamos passá-la, então, para a última apresentação. Então, na sequência, seria primeiro a Bruna, né? Já está aí, a Rejane também, né? E a Thaís, né? E aí depois a Fabiane apresenta. Tá? Ela deve entrar aí no decorrer das apresentações. Ok, professor, sem problemas. Tá certo. Nós temos um tempinho, uns 2 minutos para começar ainda, né? Ô, professor, só para eu organizar os vídeos aqui, então primeiro primeiro será a Fabiane, depois Não, a não, Bruna, não, a Fabiane ela vai ficar por último, então. por último, tá? Então a Isso. primeira será a Bruna.
a Bruna, a depois Rejane, a Rejane, depois a Isabel Isabel. e a Fabiane. Tá. E aí a Fabiane Por é a último. quarta a ser apresentada. Bom, então, eu acho que pelo tempo que nós dispomos, né, nós temos os vídeos em torno de 8 a 10 minutos, né? Aí depois nós temos um tempo para discutir cada um dos artigos e no final mais um tempinho para uma discussão geral, é isso? É. Então, acho que Acho tem que Oi? uns 20 minutos cada vídeo, cada Cada, aluno, né? isso, Cada trabalho. Isso, mais ou menos uns 8, 10 minutos do vídeo, mais uns 10 minutos de discussão, né? Isso. Tá ótimo, então. Bom, então vamos iniciar. Deixa, então, eu apresentar aqui. Então, essa é a sessão de apresentação de trabalhos número 5, né, do tema de estratégia em organizações. O nosso tema é estratégia internacional e globalização. E aí, então, nós vamos a sequência dos trabalhos. Então, nós vamos apresentar primeiro o distância cultural na percepção de profissionais expatriados, né, que a Bruna vai apresentar, né? A experiência, depois, na sequência, a experiência internacional potencializa a internacionalização precoce, né? É uma pergunta, né? Evidência do papel da inteligência cultural, a Rejane que vai apresentar, e depois a ampliação dos limites da firma nas FNEs, né, transfronteiriças, de organizações de economias emergentes, uma análise integrativa da visão baseada em recursos, que é a Isabel, né, que vai apresentar. E aí, então, a Fabiane, né, vai apresentar por último, né, o estoque de conhecimento das multinacionais, a influência das vantagens competitivas e características institucionais. Ok, então, Leandro, é você que vai soltar os vídeos, hein? Isso. Ok, eu acho que já podemos começar, né? Bruna, sou mestranda no PPJA e, junto com a doutora Dinora Floriani, desenvolvemos trabalho à distância cultural na percepção de profissionais expatriados. Durante a internacionalização de uma empresa, o processo de expatriação ele pode acontecer visando a implementação de estratégias ou a transição e obtenção de conhecimento. É importante entender as diferenças culturais através da percepção desse expatriado, tendo em vista que o choque cultural é um dos principais problemas que acontecem na expatriação. Então, aqui elencamos como pergunta de pesquisa qual é a percepção dos colaboradores expatriados acerca da distância cultural. O conceito de distância ele é multidimensional, mas no caso desse trabalho, utilizamos somente o conceito de distância cultural. Busca entender as diferenças entre o país de origem e o país anfitrião desses expatriados. Além disso, comparamos as percepções para entender se há uma relação simétrica ou assimétrica. A metodologia utilizada nessa pesquisa é qualitativa, com caráter descritivo e exploratório. A coleta de dados ela iniciou com uma prospecção de contatos. Os contatos encontrados foram entrevistados através de uma entrevista semi-estruturada e o conteúdo dessas entrevistas foram transcritos, categorizados e depois analisados através de uma análise de conteúdo. Os dados também foram triangulados, visando um maior rigor metodológico. Os profissionais expatriados foram do Brasil para o Panamá, Argentina e França, e dos respectivos países também para o Brasil. É importante essa relação de paridade para analisarmos a relação de simetria e assimetria. Aqui são apresentados os resultados compilados de acordo com a dimensão de distância cultural e também as percepções dos expatriados. Além disso, é apresentada a relação de simetria ou
Os resultados de Foster também são apresentados, tendo em vista que é importante entender que, apesar da proximidade geográfica dos países, principalmente da América Latina, existe a diferença, existe a distância cultural. Então, alguns fatos importantes que exemplificam as distâncias, começando pelo poder. A relação, por exemplo, da Argentina e do Brasil é uma relação simétrica, pois ambos os expatriados para a Argentina e para o Brasil encontram uma alta distância de poder. As características foram similares até, foram as diferenças regionais, e no caso da Argentina, ainda essas diferenças regionais aumentavam as diferenças econômicas e aumentavam a distância de poder. Enquanto na França é uma percepção assimétrica. Na França, existiam medidas governamentais que visavam reduzir a distância do poder. Essa foi a percepção dos brasileiros. Enquanto a percepção dos franceses no Brasil foi totalmente diferente. Foi uma percepção novamente relacionada à desigualdade e uma alta distância de poder. Nas dimensões de coletivismo versus individualismo, uma relação um pouco diferente. Já o Brasil e a Argentina é uma relação assimétrica. Na Argentina, os brasileiros perceberam uma cultura muito amistosa, muito receptiva, o que representa uma percepção de uma cultura coletivista, enquanto no Brasil, o expatriado viveu em diferentes regiões do país. Então, isso mostra a importância do contexto do expatriado, porque o contexto do expatriado influenciou a sua percepção. Portanto, a percepção, por exemplo, dos expatriados para o Panamá também foi uma percepção bem diferente. Os expatriados para o Panamá perceberam que o fato de ser brasileiro gerava um certo preconceito, enquanto o expatriado para o Brasil, novamente, o contexto que ele estava inserido mudava a sua percepção, influenciava a sua percepção. Na dimensão de masculinidade e feminilidade, é importante entender que algumas dimensões possuem simetria nos polos, mas as características que os fatos caracterizam essa dimensão são diferentes. Então, por exemplo, a Argentina e o Brasil possuem uma relação simétrica nessa dimensão, masculinidade. Porém, os fatos que caracterizam essa dimensão, essa percepção da dimensão, são totalmente diferentes. Então, a masculinidade representada na Argentina é devido ao orgulho que eles sentem em relação à cultura, e esse orgulho ele reflete em comportamentos individuais. Enquanto no Brasil, a masculinidade ela é representada através de uma busca por melhores remunerações, por melhores oportunidades, e não se prender tanto a uma empresa. Então, é uma relação simétrica de uma dimensão, mas as características são assimétricas. Isso não acontece com o Panamá. O Panamá tem uma relação assimétrica de dimensões mesmo. No Panamá é percebida características muito mais relacionadas à masculinidade, com essa questão de um indivíduo não se deter às organizações, sempre estar em busca de melhores oportunidades e avanços na carreira, enquanto no Brasil o expatriado panamenho encontra uma realidade diferente. O contexto que o expatriado estava inserido era de colaboradores ficando muito tempo na empresa, visando a estabilidade e a qualidade de vida. Então, existem relações simétricas na dimensão, são assimétricas nas características, e existem relações assimétricas na dimensão e assimétricas também nas características. Na dimensão de prevenção de incerteza, acontece um fato bem interessante em relação ao contexto dos expatriados. A maioria dos expatriados para o Brasil cita um fato muito específico do Brasil, que é a burocracia que acontece dentro das instituições públicas, e como isso representa uma baixa prevenção de incerteza. Porém, novamente, o contexto que o expatriado está inserido pode influenciar a sua percepção. O expatriado panamenho para o Brasil tinha uma organização, trabalhava em uma organização que existia regras muito mais estruturadas, tinham regras específicas. Isso influenciava a sua percepção e apresentava uma percepção de alta prevenção de incerteza. Então, é uma percepção bem diferente do que seria os demais expatriados do Brasil. Com isso, o Panamá tem uma percepção simétrica, pois os expatriados do Brasil para o Panamá também encontravam a sociedade panamenha como uma sociedade com uma alta prevenção de incerteza, pois eles tinham uma sociedade mais tradicionalista, mais conservadora. Isso refletia em leis mais rígidas e eficazes.
Então, novamente, como o contexto em que o expatriado está inserido pode influenciar as suas percepções. Houve uma predominância de percepções assimétricas no trabalho. As percepções simétricas aconteciam geralmente relacionadas apenas aos polos da dimensão, não aos aspectos que as definiam. Sendo assim, podemos identificar uma percepção assimétrica da distância cultural entre o Brasil e cada um dos países analisados. Além disso, após a análise das percepções encontradas, concluímos que a pergunta que guiou a pesquisa não pode ser respondida de maneira objetiva, pois a distância cultural ela se apresentou de formas diferentes para cada expatriado. Identificamos que essa percepção ela era influenciada pelas suas experiências anteriores, o local de origem desse expatriado e o contexto que ele estava inserido. E no caso do Brasil, também as diferenças regionais influenciaram as percepções. Agradeço pelo apoio da CAPES, da professora Dinorá na pesquisa, e fico à disposição. Muito obrigada. Professor Carlos, o senhor está no mudo, o senhor está falando? Eu só vejo a sua boca mexendo. Você está falando aqui, não abri meu microfone. Então, bom, parabéns, né, a Bruna e a professora Dinorá pelo trabalho, né? Eu gostaria de saber, antes, se alguém tem uma pergunta para fazer para a Bruna. Só a título de curiosidade, pode ser? Claro. Oi, Bruna! Também fui orientanda da professora Dinorá, tudo bem? Tudo bem, nós já fizemos alguns lentes juntas. Ai, no que final de legal! ano. Sim. A gente ficou naquele formato remoto e às vezes a gente encontra as pessoas e não sabe quem as pessoas são, né? É engraçado isso, mas que satisfação te encontrar aqui. Bruna, eu não tive acesso ao teu trabalho, tá? Mas, assim, a ocupação desses expatriados, eles estavam em que segmentos, né? Em quais indústrias eles estavam? Eu acho que, para mim, isso é uma curiosidade, né? Para eu ter, assim, uma visão mais ampla do teu trabalho. Então, era bem variado, a gente não colocou nem o cargo no trabalho, porque era bem variado. A prospecção de contatos, ela aconteceu através do LinkedIn, então foi realmente um trabalho de formiguinha, encontrando esses expatriados, e o mais difícil foi realmente fazer a paridade, então a gente não entrou tanto em segmento. Então, tinham alguns expatriados que trabalhavam em empresas, em grandes multinacionais, outros que eram expatriados por empresas menores, que era mais uma questão, era bem diferente, ele fazia produções artísticas, então ele agenciava artistas na Argentina, o outro não, o outro fazia vendas já na França, era bem diferente, assim, os segmentos, não tinha um específico. Ah, tá. E sobre experiência na empresa, tu chegou a trazer essa informação? Quanto tempo eles estavam na empresa? Não, eu peguei quanto tempo eles ficaram expatriados, que aí a gente tá. tinha um tempo de permanência mínimo, né, para efetivamente ter ali a percepção mais profunda de cultura. Então, a gente pegou quanto tempo eles ficaram expatriados. Quanto tempo na empresa, não, mas acabava ficando um pouco ligado ali, porque eu não pegava ninguém que mudava de empresa, né? Até porque não tem como um expatriado mudar de empresa lá fora, porque aí quebra o vínculo empregatício. A gente só pegou também expatriados que tinham um vínculo empregatício. Então, ele era empregado aqui no Brasil, enviado para o exterior pela empresa. Então, acabei não pegando todo o tempo de permanência, mas peguei tempo de permanência como expatriado. Ah, então tá bom. É que como eu estudo inteligência cultural, daí eu já tento olhar por essa visão da inteligência cultural, né? Sim. Pela questão dos critérios que geram inteligência cultural, que aí também a inteligência cultural vai influenciar nessa questão da percepção da distância, né? Cultural. Sim. Mas que legal, a minha tese também, a parte quantitativa, que não é o artigo que eu vou apresentar hoje, né? Hoje é o qualitativo, eu também fiz por meio do LinkedIn. Eu acabei mapeando os gestores de empresas de tecnologia internacionalizadas via LinkedIn, e realmente é um trabalho de formiguinha, como você falou. Parabéns, tá, Bruna, pelo trabalho, e obrigada por ter aí apresentado para a gente os resultados. Bruna, me chamou a atenção no seu trabalho, foi que você identificou aí dessa diversidade, né?
Eu vi que no Brasil, né, as pessoas vieram para locais diferentes, né? Uhum. E também, né, os brasileiros que saíram também são de locais diferentes. No caso da Argentina, me parece que todo mundo foi para Buenos Aires, né? Era Isso, isso? Isso. isso. Então, talvez na Argentina a percepção dessa diversidade seja um pouco menor, porque o local foi o mesmo. No Brasil já teve uma variedade. E aí você até chama a atenção de que essa diversidade regional, né, dentro do país, eu acho que precisa ser melhor estudado. E até eu queria conversar com você, perguntar, né? Em relação ao Hofstede, você usou as dimensões do Hofstede. O Hofstede, quando fez essas dimensões, ele não considerou essas questões regionais, né? Tem uma medida para o Brasil, né? Cada país tem uma medida, ele usou lá na época lá os funcionários da IBM, né, se não me engano. Então, além de estudar essas regionalidades, você não acha também que uma medida que contemple, né, essas diferenças regionais seria também interessante? Eu sei que, né, o Hofstede é uma referência, mas eu acho que, né, a gente poderia também avançar nessas medidas, né? O que você acha? Com certeza. Quando eu acabei o meu trabalho, quando eu estava, na realidade, na análise dos resultados, e aí eu me deparei com essas diferenças regionais, foi a primeira coisa que eu pensei, que um instrumento para medir o Brasil, um instrumento só não é possível. A gente precisa entender que o Brasil ele tem diversas culturas em um Brasil só. Então, a diferença de Santa Catarina, ainda que seja sul-sudeste, são próximos relativamente, Sul e Sudeste, Santa Catarina e São Paulo, geram diferenças muito grandes. Então, imagina se a gente tivesse um expatriado para o Amazonas. Eu queria muito que tivesse um expatriado para o Amazonas, porque ia ser outra realidade completamente diferente. Então, eu queria muito encontrar uma escala, né? um método que realmente conseguisse mensurar também a distância cultural dentro do Brasil. Acho que seria muito bom, seria muito legal. Eu acho que seria um avanço a gente ter medidas regionais, né? Porque imagina, principalmente países grandes como o Brasil, né? Mas imagina, o Brasil tem diferenças, né, enormes. Outros países como Estados Unidos, Rússia, Índia, China, né? Que são grandes países, também tem. Né? Mesmo pequenos países, né, a gente tem diferenças grandes, né? Pega países menores, né? A Espanha, por exemplo, na Europa, que é um país que é do tamanho de um estado brasileiro, mas mesmo assim tem línguas diferentes no mesmo país, né? Então tem né, as principais cidades lá, Barcelona e Madrid, tem muitas diferenças, né? Então avançar não só acho que não só para avançar na análise dessas diferenças intra-regionais, talvez a gente tenha que avançar tem que ter uma medida, né, que contemple essas diferenças, né? Mas muito bacana o seu trabalho aí e também a maneira de, né, como conseguir, né, o contato aí você conseguir encontrar essas pessoas, né, e também conseguir que eles participem, né? É um trabalho, eu sei que não deve ter sido fácil, né? Sim, é bem legal porque, além do LinkedIn, tinham outras redes de expatriados e eles são bem unidos, assim, eles têm um senso de comunidade muito forte. O principal foi pelo LinkedIn mesmo, porque era uma maneira mais profissional, mas eu consegui encontrar mais 2 sites, assim, que era só de comunidade mesmo, de compartilhar dicas, cheguei no Brasil, não sei o que fazer, e eles iam compartilhando dicas. Então, é bem legal ver esse senso de comunidade que eles têm também. Mas o trabalho principal de encontrar eles e entrar em contato foi realmente pelo LinkedIn. E foi bastante gente.
Leandro, como é que nós estamos de tempo? Acho que temos mais uns 2 minutos, né, professor? Acho que podemos deixar 20 minutos para cada trabalho e ainda sobra alguns minutos no final. Isso. Acho que a Regiane está com a mãozinha levantada. Rejane, tá. isso. Rejane. Não, eu só ia dar, porque assim, a gente vai fazendo a pesquisa e a gente vai vendo depois vários desdobramentos, né, que podem surgir aí nesse caminho. E eu acho que o próprio estudo desses grupos seria super legal, né, Bruna? A gente tem a metodologia da netnografia, não sei se tu já ouviu falar, a gente até fez uma capacitação, eu lembro no início do doutorado na UFSC, de netnografia, que estuda realmente esses movimentos das redes sociais, né? E esses grupos, então, é um tipo de movimento na esfera digital, então eu acho que, de repente, como tu teve acesso, depois, né, aprofundando, enfim, esses teus estudos poderia ser fonte de uma nova pesquisa. Eu acho que ia ser bem legal aplicar isso, né, para esses portais, esses sites que eles têm, essas comunidades, na verdade, né? É muito legal mesmo. Parabéns pelo tema, muito interessante. Obrigada. Anotei aqui, achei bem legal também, Regiane. Vou tratar com a Dino, acho que ela vai gostar também. Ok, Leandro, acho que podemos passar, então, para o próximo, né? A Regiane, né? A apresentação. Evidências do papel da inteligência cultural. Como coautora, temos a professora doutora Dinora Floriani, que foi minha orientadora durante o doutorado. Introduzindo o assunto. A internacionalização precoce, principalmente entre novas empresas, tornou-se um importante tema nos campos de negócios internacionais e empreendedorismo, em específico no empreendedorismo internacional. Estudos anteriores sobre empreendedorismo internacional destacam... É só um momento, está compartilhando? Tá, sim. Ok. Então, uma mensagem aqui, tudo bem. Um importante papel dos empreendedores para explicar que as empresas adotam estratégias de internacionalização, dando ênfase à experiência internacional dos gestores. Para entender melhor as dinâmicas relacionadas à internacionalização de empresas de base tecnológica, deve-se recorrer a outras esferas de estudos, aumentando o entendimento de por que isso acontece e, principalmente, explorando outras perspectivas, como a dos tomadores de decisão. Nesse sentido, a inteligência cultural, embora tenha experiência internacional como sua principal antecedente, não foi adicionada à análise no contexto da internacionalização precoce. E o artigo tem esse intuito. A pergunta de pesquisa é: como a experiência internacional gera inteligência cultural nos gestores e influencia na velocidade de internacionalização das empresas de base tecnológica? O objetivo é identificar evidências que demonstrem que a experiência internacional dos gestores gera inteligência cultural, implicando na velocidade de internacionalização de empresas de base tecnológica por meio de caso único. As contribuições são verificar a relação entre experiência internacional e inteligência cultural em contextos de empresas com velocidade de internacionalização acelerada, avançar na compreensão do indivíduo gestor, adicionando o relacionamento entre inteligência cultural e a velocidade de internacionalização, e compreender como a inteligência cultural do gestor reflete nos resultados organizacionais, evidenciando a necessidade do desenvolvimento de competência intercultural dos indivíduos.
Em relação à fundamentação teórica, o primeiro tópico trata da velocidade de internacionalização e a experiência internacional dos gestores. No campo do empreendedorismo internacional, em específico no estudo de International New Ventures e Core Globals, a experiência internacional do gestor é vista como motivadora, mediadora e moderadora da velocidade de internacionalização. Ou seja, a experiência internacional do gestor é vista como um pilar da velocidade de internacionalização. Outro tópico da fundamentação discorre sobre inteligência cultural e os resultados nas organizações. Ressalta-se que a experiência internacional é considerada o principal antecedente da inteligência cultural. A experiência internacional, segundo Takeuchi, vai ser formada por experiências relacionadas ao trabalho e não relacionadas ao trabalho. Há necessidade de se integrar o conceito de inteligência cultural no nível individual. Há os resultados organizacionais, visto que essa conexão permanece pouco pesquisada. Outra etapa do estudo, em termos de fundamentação teórica, trata da experiência internacional dos gestores, inteligência cultural e velocidade de internacionalização. Nesse contexto, há o conceito de conhecimento processual, que é aquele de aprender a partir da interação com outros. Um indivíduo pode alcançar, assim, níveis mais altos de compreensão e complexidade dentro da cultura com a qual está se relacionando. As empresas apresentam maior propensão de ter uma internacionalização precoce quando os fundadores têm experiência profissional estrangeira ou foram educados no exterior. A existência de experiências internacionais anteriores desenvolve adicionalmente a inteligência cultural, que contribuirá para que gestores sejam culturalmente mais preparados, reconheçam rapidamente novas oportunidades e, consequentemente, leve as organizações a se internacionalizarem mais rapidamente. No que tange à metodologia, tem-se um estudo de caso único. Os critérios de seleção, no caso, foram a própria velocidade de internacionalização, o perfil do gestor e a disponibilidade do correspondente. O caso foi escolhido, sendo que ele está no segmento de software SaaS. Segundo o Sebrae, as empresas de software SaaS são aquelas que representam grande parte das startups atualmente. A empresa internacionalizou-se precocemente, ou seja, antes do quinto ano de existência, e é uma empresa citada pelas associações empresariais, publicações com referência na área de atuação. Sendo assim, foi considerada um ótimo caso. Foram realizadas, para a coleta de dados, entrevistas sendo estruturada individual do gestor da empresa escolhida, além da análise documental e observação direta. Os elementos constitutivos de análise foram, então, a velocidade de internacionalização, a experiência internacional do gestor e a inteligência cultural. Foi utilizado como técnica de análise de dados a partner matching, que se trata, na verdade, da correspondência de padrões a partir das falas dos atores entrevistados. Houve também a triangulação por meio de dados secundários de 10 fontes diferentes de informação, sendo relatórios, o próprio site da empresa, instituições de fato. Também tivemos a coleta em outros trabalhos acadêmicos relacionados ao mesmo caso. E foi um estudo cross-section. Em relação à apresentação e análise de dados, primeiro caracterizou-se a empresa estudada, então ela foi criada em 2014, conforme eu já falei, é uma empresa de software SaaS. Ela teve a internacionalização a partir de 2017, o primeiro país que ela internacionalizou foi Angola. A sua internacionalização se deu de modo reativo e orgânico, porque a empresa ela investe muito em marketing de conteúdo. Então, foram empresas de outros países que buscaram essa solução oferecida para que ela, então, conseguisse desenvolver suas atividades no exterior. Além disso, um dado bem importante é que a empresa participou do programa Startup SC, tendo o aporte, então, dessa instituição. Ainda na apresentação e análise de dados, os principais
as principais contribuições dizem respeito principalmente à questão das experiências do gestor na área de atuação no mercado tecnológico de hotelaria, somadas ao comportamento visionário em relação ao marketing digital, que foram fatores significativos do processo de internacionalização acelerado da empresa. A experiência internacional do gestor, por sua vez, é entendida como motivadora, nesse caso, e a interpretação de oportunidades internacionais está relacionada ao comportamento empreendedor e à orientação internacional do gestor, e esta é a junção do nível de educação que ele teve, dos idiomas dominados e também da sua experiência no exterior. Em relação aos principais achados, então, tem-se que a internacionalização foi definida como um processo de compromisso gradual por etapas estratégicas, embora tenha sido uma internacionalização acelerada, seguir o modelo comportamental. Então, a gente vê aí a questão gradual, né, da internacionalização, a existência da experiência internacional, além do domínio de algumas experiências internacionais no país de origem, por parte do empreendedor, do empresário entrevistado, que resultaram, então, numa inteligência cultural acentuada. A existente importância também da networks e, possivelmente, da inteligência cultural dessa rede, principalmente em relação ao programa que a empresa participou no início das suas atividades. Considerações finais em relação ao trabalho. A pesquisa demonstra evidências de que há integração entre a experiência internacional de gestor, inteligência cultural e velocidade de internacionalização, contribuindo à literatura de internacionalização empresarial a partir da equação desses três fatores. Como intuito do estudo de caso único não é fornecer generalizações, mas ilustrar o caso de forma adequada, mostrando suas características únicas, estudos futuros podem analisar quantitativamente essa preposição, utilizando coeficiente de inteligência cultural junto às empresas de base tecnológica com internacionalização acelerada. Além disso, a inteligência cultural da rede em que essas empresas de base tecnológica estão inseridas também pode ser foco de novas pesquisas. Essas são as referências utilizadas na apresentação. Agradeço, peço desculpas pelas interrupções na apresentação que fiz com o local público e coloco-me à disposição para dúvidas. O meu e-mail é rejane.goecker@animaeducacau.com.br. Tchau, tchau. O vídeo não apareceu para mim, apareceu só a tela inicial e o áudio. Não sei se aconteceu mesmo para vocês. Sim, eu acho que aconteceu, você ficou na tela inicial, né? E aí Sim. A sequência do vídeo não apareceu, né? Mas ficou compreensível? Sim, eu acho que sim. Estranho, viu? Porque para mim aqui apareceu, por isso que eu perguntei se estava compartilhando. Entendeu? Não apareceu o passar dos slides, Sim. sabe? Apareceu só a tela inicial e o meu áudio. Mas, enfim... mas para mim foi mudando aqui, conforme eu fui passando, o vídeo está normal. Tudo bem. Às vezes é alguma coisinha técnica, né? Quem nunca passou, qual é o professor que nunca passou por um perrengue técnico, né, gente? Então, eu fico à disposição para colocações dos senhores, dúvidas, angústias, inquietações também, gostaria de escutá-los. Então, eu gostaria de começar aí, né? Sempre abro para o pessoal falar antes, mas gostaria de começar porque eu, assim, primeiro, parabéns pelo trabalho, assim, acho bem importante essa questão aí das empresas, né, que já nascem globais, e eu acho que a característica do empreendedor é um aspecto importante. Mas, nesse caso aqui, eu estou em dúvida em relação a ter outros fatores, né? Porque você falou lá, ele tem a experiência internacional, mas a empresa é uma empresa de software, né? Que assim são as empresas que se internacionalizam
mais rapidamente, né? Você encontra mais empresas de software. Além disso, né, o gestor, né, teve uma experiência com o turismo, né? E os primeiros clientes eram empresas ligadas ao turismo, né? Então, assim, como lidar com todos esses outros fatores, né, que pode estar influência? Como é que você consegue extrair aí a influência específica dessa vivência internacional? Então, prof, realmente é uma questão bem complexa, né? Eu ainda não tenho a resposta, mas o que aconteceu? Esse artigo, ele é, na verdade, o estudo que eu fiz qualitativo dentro da minha tese, certo? Antes de partir para a etapa quantitativa, porque, né, no caso, a gente usou aí um estudo quali-quant na minha tese. E aí, no segundo momento da tese, a gente aplicou uma pesquisa, então, quantitativa, com 184 gestores de empresas de base tecnológica, né, que se internacionalizaram antes do 5º ano. Também apliquei via LinkedIn, disparei para quase 2.000 gestores para conseguir essa amostra, né, de 184. A gente sabe que hoje em dia aplicar questionário é uma coisa difícil. E o que aconteceu? A gente analisou a partir da modelagem de equações estruturais. Então, a gente verificou se havia aí uma relação de mediação entre a experiência internacional e a internacionalização acelerada, a internacionalização precoce. E não se confirmou, prof. Ou seja, há outras variáveis nessa relação. No estudo qualitativo, além dessa empresa, eu também estudei outra empresa que não é uma empresa de base tecnológica, porque a gente também queria ter essa comparação, né? Será que a questão do segmento pode influenciar? Mas, assim, os resultados foram os mesmos, tanto para a questão da firma, digamos, tradicional, que é uma indústria, e a empresa de base tecnológica. O que chamou muita atenção foi a network mesmo. Então, eu considero que, assim, para avançar no trabalho, a gente tem que incluir a network, que já é algo que a literatura traz, né? A questão de você ter, então, muitas vezes, essa internacionalização precoce, ela é orgânica, ela acontece pela rede. E a teoria do Lean Internationalization fala bastante disso, né? Então, eu acho que no sentido... O objetivo do trabalho era a gente verificar se existia essa relação. Como mediação, ela não foi confirmada, né? Mas a gente tem que, então, incluir outras variáveis. Eu partiria, pelo que eu tive, assim, de panorama, partiria da network, incluindo network, certo? Mas, como o senhor falou, são N fatores, então a gente tem que ir explorando isso e avançando aos pouquinhos, trazendo aí mais conexões, né, dentro dessa análise. Eu imagino que seja por aí. Mas se os senhores tiverem também alguma sugestão, estou aceitando. Perfeito. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Na verdade, não é uma pergunta, né? Talvez uma sugestão ali para os resultados. Porque, às vezes, nós estamos acostumados assim mais com pesquisa quant, né? Então, tem gráficos, tem quadros, tabelas, aquelas coisas todas. Então, eu acho que ali no final, nos resultados, seria interessante, assim, você colocar um quadro, né, com, por exemplo, com 3 colunas. A primeira coluna, quais são as experiências internacionais identificadas. Na próxima, né, a inteligência cultural, assim, no sentido de que os seus resultados, o que você encontrou como experiência internacional, que refletiu na inteligência cultural e que provavelmente pode contribuir com a internacionalização, né? Então, resumindo, né, os seus achados e respondendo aquela pergunta de pesquisa. Eu acho que ficaria interessante ali para a gente entender melhor, né, os seus resultados, como que você chegou aqui.
Ótimo, prof. Eu também. Eu adoro um quadro, adoro um diagrama, um negócio assim que já deixa mais fluido para a gente entender, né? Inclusive, na minha tese eu tenho, só que está gigante, então eu vou ter que reduzir, mas concordo com o senhor. Pode deixar que eu vou incorporar. Profs, eu tenho uma dúvida. Será que os senhores podem me ajudar, por favor? Olha, vamos tentar. Os senhores sabem onde ficam os comentários dos avaliadores em relação ao artigo? Eu não consegui identificar ali no sistema. É só você clicar no aprovado que aparece. No aprovado? Deixa eu ir. No verdinho lá do aprovado. Parecem duas colunas, geralmente. Achei. Então tá bom. Eu estava naquele ver, só que eu não via nada, só via o meu artigo que eu tinha mandado. Obrigada, Bruna. Foi a Bruna, né, que falou, né? Foi a Isabel, eu acho, que falou. Obrigada, eu falei também, Isabel. só um pouquinho. Obrigada, gente. Ok, mais alguma questão? Acho que podemos passar, né, Leandro, para o próximo, né? Que é o... Aí você, se tiver algum problema com o vídeo, vocês me avisem, tá? Ok. Por favor. Agora é a Isabel, né? Isso. Olá, eu sou Isabel Pessoal, gerente do programa da Universidade Federal, e lá sou orientadora Cristina Leal Lemos Colegário. E venho apresentar o artigo da criação dos limites da firma nas funções de tanto conteúdo e organização de economias leis, uma análise figurativa da visão baseada em recursos. Bom, a busca por recursos estratégicos é fundamental para que as empresas consigam sobreviver no mercado globalizado e obtenham vantagens competitivas sustentáveis. E esses recursos eles podem ser de capital fixo, humano ou organizacional. Os recursos disponíveis nas organizações, tanto os tangíveis quanto os efetivos, possuem que as empresas se adaptam ao mercado e se diferenciam de seus concorrentes. Porém, as empresas de economias emergentes são diferentes em suas capacidades de alcançar recursos devido ao contexto local, que se perde um nível para que elas começam a realizar. Então, muitos centros especializados estão espalhados por todo o mundo e estão ligados a outras empresas, as organizações de transferência passam a ser uma oportunidade para que, na busca por esses recursos, as organizações transfronteiriças elas possibilitam a expansão do mercado, através de recursos que elas têm disponíveis, ou ainda que recursos e conhecimentos não estão disponíveis no mercado doméstico. A inovação e internacionalização foi liderada pelo presidente da competição no mercado global. Porém, ao longo dos anos, percebe uma maior intenção das empresas de competição no mercado global. As economias de emergência compreendem a maior parte dos recursos naturais da massa de terra e biodiversidade da população mundial, que são recursos buscados por muitas organizações de economia desenvolvidas. Então, a gente questiona quais os recursos que as organizações de países emergentes buscam com essas aquisições. E a metodologia de pesquisa que a redução integrativa foi adaptada por RAP 2016, e a busca foi pelos artigos realizados em 90 websites, usando palavras-chave selecionadas de fusões de aquisições, transfronteiriças em países emergentes, procurando os termos nos tópicos e nos títulos. O critério de busca na análise sempre reportou primeiro 134 publicações, selecionamos apenas artigos e revistas das áreas de negócio, gestão, economia, finanças empresariais e relações internacionais. Não foi feita recepção temporal de idioma. Os resultados foram 104 obras publicadas em 2022 e 2022. Foi realizada a leitura dos títulos, resumos com palavras-chave, selecionando apenas aqueles que se enquadravam no escopo da pesquisa, utilizados como licença teórica que são baseadas em recursos. Resultou 29 artigos, publicados entre 2009 e 2022, para a leitura completa. Um artigo não foi encontrado na íntegra, sendo estudo da amostra,
E após a leitura completa, 12 artigos foram excluídos porque não possuíam um enfoque teórico, né? Eu fiz muitos enfoques das edições e também não possuíam relevância nesse escopo da pesquisa. Então, a amostra final foi composta por 16 artigos. A análise descritiva, então, em casos selecionados ao predomínio de estudos com natureza quantitativa, que representa 75% da amostra. A forma mais comum de análise é por meio de regressão. O país emergente mais estudado foi a China. O estudo mais antigo da amostra foi publicado em 2014 e o mais recente em 2021. O ano com maior volume de publicação foi 2021, com 5 obras. E os periódicos com maior volume foram o Asia Pacific Journal of Management e o Translation America Corporation Review, com 2 publicações cada ano. E para análise a publicação, de acordo com a perspectiva didática do trabalho, né, é dividida em 8 categorias. Tem capacidade de absorção, capacidade dinâmica, desempenho, suas atribuições, escolha de mercado externo, expectativa de ganho cinético, fatores determinantes, momento de entrada e transferente de conhecimento. Os fatores determinantes, né, como o que motiva fontes alternativas, recursos, acesso ao nosso mercado, estratégias, estratégias de transformação nacional, extensão de mercado e eficiência, conhecimento e tecnologia, recurso financeiro, capacidade da empresa, experiência internacional anterior e formação de redes, recursos financeiros, expansão para o mercado estrangeiro, baixo custo trabalhista e recursos naturais, as capacidades dinâmicas. Então, eles trouxeram as fusões e aquisições como uma capacidade dinâmica, que consiste na capacidade da empresa de integrar, construir e reconfigurar os recursos no ambiente que está em constante mudança. O momento de entrada, eles trazem que é necessário saber a hora certa de aderir às fusões e aquisições para que seja possível obter a vantagem competitiva sustentável. E os estudos, né, eles trazem que as empresas que fazem parte de grupos empresariais estão mais antenadas na necessidade de mudanças e reorganizações. E com isso, elas percebem e adotam as fusões e aquisições de forma antecipada, gerando vantagem de pioneirismo nas ondas de fusões e aquisições. Na expectativa de ganho cinético, né, os fatores que envolvem o mercado estrangeiro são potencial de mercado, recursos naturais, ativo estratégico, análise de tecnologia, marca capital. Os fatores de mercado são acesso de mercado, acesso a capital e acesso de recursos. Na capacidade de absorção, eles trazem que o acesso ao conhecimento e tecnologia só é benéfico quando a organização tem capacidade de obter esses recursos. Na transferência do conhecimento, há evidências de que é dada maior prioridade ao conhecimento explícito que ao conhecimento tácito. Na expectativa de ganho cinético, ao investir no mercado externo, as organizações esperam obter os retornos nesses investimentos, como obtenção de ganho cinético, economia estável, desculpa, aumento da produtividade e rentabilidade. No desempenho, os estudos encontram evidências de que o desempenho está relacionado a fatores como o desempenho anterior às suas aquisições, a capacidade de absorção, dentre outros, né? E aqui, então, trago a estrutura integrativa para análise das fusões e aquisições baseadas no recurso nas empresas multinacionais de economias emergentes. E a estrutura conceitual apresentada, ela sintetiza o processo das fusões e aquisições das empresas de economias emergentes, né? Então, as organizações em busca da sobrevivência e obtenção de vantagens competitivas sustentáveis, elas necessitam obter os recursos tangíveis e intangíveis. Assim, muitas buscam as fusões e aquisições como uma estratégia para obter recursos, constituindo um fator determinante para as fusões e aquisições. E essas operações surgem como uma capacidade dinâmica, que consiste na capacidade de se adaptar de forma estratégica e ter os recursos necessários para sobreviver e obter vantagens competitivas. Então, as organizações devem ser capazes de identificar o momento oportuno para entrar nessas operações e, ao aderir a essas operações, né, elas buscam ganho cinético e devem optar pelo investimento em mercados desenvolvidos ou emergentes de acordo com os recursos que elas estão buscando nessas operações. E, por fim, o desempenho das fusões e aquisições é influenciado pela capacidade de absorção e da transferência do conhecimento das organizações envolvidas. Então, esse trabalho veio questionar quais recursos as organizações de países emergentes estão buscando nas fusões e aquisições. Então, ele veio verificar que o que as multinacionais de países emergentes buscam quando saem do país de origem por meio das fusões e aquisições. E a gente percebe que são os conhecimentos, dificuldade, tecnologia, marketing, inovação, dentre outros. E como lá, quando os estudos não analisaram se as fusões e aquisições de empresas que são na mesma região possuem resultados diferentes do que as fusões e aquisições realizadas em outras regiões.
como limitação, tem analisado apenas a base de dados Web of Science, e para pesquisas futuras, a inclusão, né, sugere essa inclusão de outras bases para aumentar a amostra. Aqui estão as referências. Muito bom, muito bem, Isabel. Alguém gostaria de iniciar com uma pergunta ou uma colocação? Bom, enquanto o pessoal pensa aí, eu gostaria de perguntar, Isabel, você fez uma revisão de literatura, né? Qual foi o objetivo? Você é parte de um trabalho, né? O que você qual é a continuidade da sua pesquisa? Então, Carlos, bom dia a todos, primeiramente. O objetivo do trabalho foi meio para me conhecer o campo, porque até então eu trabalhava apenas com fusões e aquisições, aí no doutorado comecei na parte internacional. Aí foi mais para conhecer o campo, para começar a direcionar a minha pesquisa mesmo do doutorado. Certo. Eu achei interessante que você encontrou ali a sua lacuna, né? Que, embora você tinha, né, nos artigos que você encontrou, artigos sobre fusões e aquisições de países emergentes, né? Você não viu essa questão de se as fusões e aquisições em países emergentes, elas têm características diferentes, né? Digamos assim, um gap que você encontrou aí, né? Você pensa em desenvolver, né, a sua pesquisa, como agora você falou que está fazendo a pesquisa de fusões e aquisições para a área internacional, né? Você estudou, acho que antes, fusões e aquisições, né? Acho que do ponto de vista de finanças? Foi na área de finanças, né? Até trabalhei, foi o setor de saúde, foi o desempenho delas, né? Aí agora focando um pouco mais, tá abrangendo mais. E até quando a gente vai pesquisar, né, a lacuna, tipo, é bem diferente. Por exemplo, igual as empresas de países desenvolvidos, muitas vezes vão ali buscando, tipo, recursos naturais, mão de obra. E isso as empresas de países emergentes, elas já têm, né? Então, aí, por isso que surge essa pesquisa. O que elas estão procurando além disso, né? Mais sim, o objetivo o objetivo da internacionalização muda, né? Consequentemente, as fusões, aquisições também, né? Mas o que você não encontrou, e talvez possa, quem sabe, ser a sua pesquisa, é justamente se o comportamento das empresas, né? É diferente isso? É isso mesmo, que aí é a lacuna que eu pretendo desenvolver mais, continuar a pesquisa mesmo. Eu acho que é um bom caminho, né? E como até nós temos outros trabalhos, né? O próximo da Fabiane, que fala de multilatinas, né? Quem sabe as multilatinas sejam um campo interessante para você trabalhar, né? Sim, sem dúvida. Pessoal, mais questões? Acho que a Rejane pode falar. Levantou a mão, né? Isso. Travou aqui, gente, destravou agora. Eu queria, né, parabenizar a Isabel, parabéns, Isabel, pelo trabalho. E para mim o áudio ficou muito, muito, muito baixinho, tá? Então, se eu te perguntar alguma coisa que tu falou durante a apresentação, desculpa, tá? Tu chegou a usar Dani para fazer a análise? Não utilizei, não. Não? Eu acho legal tu dar uma olhadinha, dar uma visitada aí em Dani, né, no OLE, etc., porque essa característica que tu citou agora, que daí eu consegui escutar, né, porque agora no ao vivo tá bom o áudio, que tu falaste da busca de recursos, tal, passa por Dani, né?
E também tem a teoria de embeddedness. Não sei se tu já passou por ela também, tu já visitou embeddedness. Que eu tenho uma amiga que estudou, o nome dela é Cláudia Cruz. De repente, tu procura alguns trabalhos sobre ela. Ela estudou essa questão das fusões e aquisições de agências de propaganda em países emergentes. E aí, a teoria que acabou respaldando aí foi a teoria de embeddedness. Então, também seria legal, de repente, tu dar uma olhadinha, né? Para, enfim, embora sejam segmentos completamente diferentes, tu falou que está na saúde, né? Mas eu acho que, de repente, poderia dar um fundo aí para ti, certo? Uma base para tua análise. Tá bom? Eram só essas contribuições. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, eu já anotei aqui, vou procurar. E quem te respondeu foi a Fabiane, não fui eu não, na hora que você perguntou. Obrigada, Fabiane! Imagina! Eu gostaria também, né, primeiro, parabéns a Isabel pelo trabalho. Só gostaria, assim, de compartilhar com a Isabel eu enviei faz algum tempo, né, para um periódico, um trabalho de revisão da literatura. Eu acredito também que você pense em publicar seu artigo, né, esse trabalho. E eu recebi, assim, das revisões, né, na verdade foi o editor que sugeriu que na revisão da literatura, né, eu aprofundasse ali as discussões e apresentasse proposições, né, ali nas minhas discussões, dos meus resultados, porque às vezes a gente faz o trabalho da revisão da literatura, a gente se preocupa em apresentar aquele resultado, apresentar ali a lacuna identificada, né, aquele quadro final lá, com aquela estrutura, como você fez. Então, eu achei bem interessante essa indicação aí, né, do revisor. Então, eu acho que pode te ajudar também, ali depois daquela estrutura que você apresentou, né, que você chama de estrutura integrativa, você aprofundar aquela discussão, você apresentar alguma proposição ali do seu trabalho, e talvez lá no final, na indicação de estudos futuros, né, você indicar ali estudos que aprofundem essa proposição que você apresentou aí no seu trabalho. E eu achei bem interessante essa sugestão, então eu vou compartilhar com a Isabel, que eu acho que também pode ajudar. Eu te agradeço muito, eu vou já considerar isso, vou colocar, sim. Muito obrigada. Mais sugestões, questões? Acho que podemos passar para o trabalho da Fabiane, né? Já está aí, né? Cadê a Fabiane? Ó. Bom, Cheguei, professor. chegou, ótimo. Tá joia. Com a Isadora Oliveira, que também são discentes do CPJ da UFA. Tivemos a orientação da professora Cristina Calegari. Não está compartilhada a tela, não, Leandro. Só um momento. É só um momento que está passando um carro de som aqui, eu vou guardar ele, senão vai interferir aí, né? Olá, meu nome é Fabiane, sou discente do CPJ da UFA. Esse trabalho foi feito em conjunto com a Thaís Costa e com a Isadora Oliveira, que também são discentes do CPJ da UFA. Tivemos a orientação da professora Cristina Calegari e do professor Denilson Lado. O nosso trabalho é sobre o estoque de conhecimento das multilatinas, em influência das vontades competitivas e características. O conhecimento é um recurso fundamental para a criação de valor de empresa. E a visão baseada no conhecimento, que é uma visão derivada da visão baseada em recursos, ela reconhece o conhecimento como um ativo crucial para a empresa criar e sustentar suas vantagens competitivas. E a obtenção do conhecimento, ele pode ser acessado tanto a partir dos recursos que a firma desenvolveu ao longo da sua história, quanto também do ambiente externo que ela atua. Assim, argumentos que é importante entender como as vantagens
mais competitiva, seja do país ou da empresa, bem como do ambiente institucional, eles estão impactando no estoque de conhecimento das multinacionais de economias emergentes. Então, tendo em vista isso, a questão de pesquisa desse trabalho é verificar como ocorre a obtenção de conhecimento das multilatinas, considerando o ambiente que estão inseridas. Especificamente, esse estudo ele busca analisar como as vantagens competitivas dos países e das empresas e as características institucionais do seu mercado de origem, eles estão influenciando na formação do estoque de conhecimento das multilatinas. E esse estudo ele pretende contribuir com a literatura ao fornecer uma compreensão teórica das multilatinas e sua interação com o ambiente institucional e a obtenção das vantagens derivadas dos recursos existentes e suas economias de origem. Por fim, esse estudo traz uma contribuição gerencial para destacar como as empresas da região da América Latina podem aproveitar e absorver tanto as vantagens das características da empresa quanto das vantagens das características do país, mesmo com a presença de fazias institucionais. Então, para responder a questão de pesquisa e atingir o objetivo proposto, fizemos esse modelo conceitual para analisar as seguintes relações. A hipótese 1 verifica se as perspectivas da firma elas vão gerando um impacto positivo no estoque de conhecimento das empresas multilatinas. Já a hipótese 2 verifica se as vantagens específicas do país elas estão gerando um efeito positivo no estoque de conhecimento das multilatinas. A hipótese 3 analisa a questão do ambiente institucional. Como a região da América Latina ela é caracterizada pela presença de fazias institucionais, propomos que o ambiente institucional ele está impactando negativamente no estoque de conhecimento das multilatinas. E, por fim, verificamos a questão da entrada do ID. Ou seja, com a entrada de empresas multinacionais via ID, essa entrada pode gerar um transbordamento de conhecimento que pode impactar positivamente no estoque de conhecimento das multilatinas. Para fazer essa análise dessa hipótese, o escopo desse estudo está relacionado com as empresas da região da América Latina, bem como os países. O horizonte temporal da análise compreende o período de 2005 a 2021. Para esse estudo, foi utilizado o modelo multinível com 3 níveis. Empresas que com a amostra, elas foram selecionadas a partir do ranking realizado pela revista Meta Economia nos anos de 2019 a 2021, no qual as empresas elas foram listadas e foram retiradas as duplicadas e também foram retiradas as empresas do setor financeiro e do setor de saúde, resultando num total de 92 empresas que são diferentes ramos de atuação, que são de 7 países diferentes aqui da região da América Latina, para compor a amostra. Os dados no nível da empresa, eles foram coletados através do relatório financeiro e em relação ao nível do país, eles foram coletados no Banco Mundial e também no Fórum Econômico. Como variável dependente. Para mensurar o estoque de conhecimento, a gente utilizou o logaritmo dos gastos com pesquisa e desenvolvimento realizado pelas empresas no ano como variável independente. Para realizar a mensuração tanto das vantagens específicas da firma quanto das vantagens específicas do país, a gente realizou uma análise fatorial para criar um índice. Para a vantagem específica da firma, a gente mensurou ela a partir do grau de internacionalização das empresas, pelo desempenho financeiro da empresa e pelo retorno do patrimônio. Já em relação às vantagens do país, foi mensurada pelo total de patentes envolvidas no país, pelo total de artigos publicados, pelas exportações de bens de alta tecnologia e com os gastos com pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB do país. Já o ambiente institucional, ele foi mensurado a partir da pontuação obtida pelo país no relatório The Global Competitive Report, que é pelo Fórum Econômico. E em relação ao índice, a gente mensurou ele em relação ao PIB do país. E também controlamos variáveis no nível tanto da firma quanto no nível do país. Em relação ao nível da firma, a gente da empresa, a idade da firma, e a participação em um grupo de negócio que a empresa tem propriedade estatal. Em relação ao nível do país, foi controlado as fábricas de média e alta tecnologia e o subsídio para a cooperação de criação. Bom, esses são os resultados do modelo. Em relação à primeira hipótese, foi que se verificava que o sinal foi positivo e significativo conforme esperado. Então, esse resultado não rejeita a hipótese 1. Então, a confirmação dessa hipótese é que as multilatinas conseguiram identificar e internalizar as vantagens
fundo ela não foi significativa, o que não permite rejeitar a hipótese 2. E a rejeição dessa hipótese mostra que as vantagens competitivas disponíveis em seus países de origem parecem não contribuir para aumentar o estoque de conhecimento. Já em relação ao ambiente institucional, essa variável ela foi negativa e significativa conforme a gente previa. Então, a aceitação, né, dessa hipótese, ela confirma os resultados de Penck e Kurf-Kazuva, que destacam que a presença de vazios institucionais nessas economias latino-americanas respondem dificultar o processo de internalização e criação de conhecimento, impactando o estoque de conhecimento dessas empresas. E, por fim, a relação da entrada do ID nessas economias, ela foi significativa e positiva. Isso significa que essas empresas elas estão conseguindo internalizar os transbordamentos de conhecimento das empresas multinacionais. Finalizando, esse estudo ele apresenta uma potencial ao destacar quais são as vantagens institucional que estão contribuindo para a formação do estoque de conhecimento para as empresas multilatinas. E com isso, foi verificar que as vantagens competitivas do nível do país eles não foram suficientes para a criação de empresas. Portanto, assim, os governos eles devem avaliar se as políticas destinadas com acesso a esses recursos se elas estão sendo direcionadas corretamente para as empresas. E, por fim, esse estudo de limitação foi considerar apenas os países de origem das multilatinas. Então, estudos futuros poderiam analisar essa relação, analisando países de destino também, tendo em vista que as empresas são umas redes que vai impactar na criação do estado de conhecimento. E estudos futuros também poderiam aumentar a amostra para tentar conseguir o maior número possível de empresas de diferentes países aqui da região. Essas foram as referências. Obrigada. Bom, então, parabéns, Fabiane, pelo trabalho. Eu gostaria de começar perguntando, aliás, fazendo uma sugestão e uma pergunta. Minha sugestão é que, em relação ao trabalho, na descrição da hipótese, você faça a descrição como você fez quando explicou no vídeo, né? Você foi da variável independente para dependente. Então, por exemplo, as vantagens competitivas da firma, do país, né? Elas influenciam positivamente, né, ou negativamente o estoque de conhecimento. E quando você escreveu que tem uma relação, né, do estoque com ao cada contrário, um. né, professor? Ao contrário. Então, colocar no sentido sempre da variável independente para dependente, e aí explicando, né, se a influência é positiva ou negativa. E aí eu tenho uma dúvida em relação à hipótese do ambiente institucional. Não ficou muito claro lá no texto, né? E também, assim, tem uma relação negativa, né? Inclusive, deu o resultado, deu essa relação negativa prevista na hipótese, né? Até com alguma significância, né? Mas não ficou claro para mim, né? E como é que é, assim, você falou, bom, nos países emergentes tem os vazios institucionais, né? Isso daí pode aí atrapalhar o investimento, né? No caso, se chama estoque de conhecimento, seria o investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Mas eu não entendi se é quanto pior o ambiente institucional, menos investimento, ou melhor, porque você analisou empresas multilatinas, são todas multilatinas, né? São todas multilatinas, isso. Tem ambientes institucionais, lógico, são ambientes institucionais menos desenvolvidos do que os países desenvolvidos, mas tem diferença entre elas, né? Sim. Então, eu queria entender melhor essa parte desse resultado negativo do ambiente institucional. Professor, a gente estava pensando em analisar, verificar, né, se quanto menos as qualidades institucionais forem menores no país,
se isso vai dificultar nas empresas de criar esse estoque de conhecimento. Por isso que a gente colocou essa questão da relação negativa, por conta, assim, desses agentes institucionais, né, criarem, dificultarem, né, a criação desse conhecimento. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Então, vocês testaram, né, lá, foi quanto menor quanto pior o ambiente institucional, menor o estoque de conhecimento. Estoque de conhecimento. Tá. Professor, em relação a isso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A gente está trabalhando, né, com esse artigo para tentar modificar ele, né, dando continuidade no trabalho. A gente até tirou essa parte do ambiente institucional e passou ele só para controle. Tiramos ele do modelo conceitual. O senhor acha que vale a pena deixar ou melhor deixar no controle mesmo? Na verdade, eu acho que ele tem um efeito moderador, né, no ambiente institucional, né? Porque em todos os casos, né, talvez, assim, eles têm características de efeito moderador, assim, eu não vejo em todas as variáveis ali, eu não vejo assim uma relação tão direta, né, entre estoque de conhecimento ou investimento em pesquisa e desenvolvimento e outros fatores. Mas, no caso das outras variáveis, eu acho que é possível ver essa relação direta. Mas, no caso de ambiente institucional, não tem uma relação direta, né? O ambiente institucional, ele tem um efeito moderador, né? Você tem um ambiente institucional que vai favorecer ou não, né, o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Lógico, se você tem um ambiente institucional bem desenvolvido, que dê garantias, né, você tem mais confiança para investir em desenvolvimento de tecnologia, né, em conhecimento. Você tem maior segurança que esse conhecimento não vai ser capturado né, por um terceiro, né? Então, eu acho que nesse caso, né, até eu ia falar assim, eu acho que deveriam testar um efeito moderador nas outras relações, né? Então, ele deve, se tem um efeito negativo, né, conforme os ambientes institucionais são menos desenvolvidos, né, você vai ter uma redução, né, do efeito das outras variáveis. Obrigada, professor. Anotei aqui. Okay. Pessoal, mais alguma questão? Eu quero fazer um comentário a respeito ali no trabalho, né? Eu senti falta. Né? Primeiro, parabéns pelo trabalho, né? Gostei, achei bem interessante. Mas ali no final, nos seus resultados, eu acho que vocês, né, poderiam complementar, né, apresentando assim uma discussão sobre os resultados, porque vocês colocaram lá nas conclusões, né, sobre as políticas públicas para investimento direto, a contribuição para a capacidade de absorção de conhecimento. Vocês falaram lá nas conclusões sobre contribuição gerenciais. Então, eu acho que vocês deveriam aprofundar essa discussão ali logo após o resultado também, né? Não ficar ali somente na conclusão, porque aí eu senti falta dessa discussão ali após os resultados do trabalho, da pesquisa. Excelente. Obrigada, Leandro. Eu anotei que com certeza a gente vai alterar. Obrigada. Mais algum comentário? Bom, acho que nós temos um tempo aí de mais uns 15 minutos, mais ou menos, né, Leandro? Eu gostaria de fazer um comentário assim, em relação aos trabalhos, né? Eu acho que existe a gente tem algumas complementaridades no trabalho, né? E o que eu vi
no caso, por exemplo, do trabalho da Bruna e da Regiane, lógico que o fato de ser a professora de Norá, eu acho que contribui para ter essa complementaridade, é claro, né? Mas eu vejo assim, né, no caso da Bruna, que estudou isso eu não vou trocar agora, estudou aí foi a influência da experiência, né? Não, peraí, estou trocando, né? A Regiane é a influência da experiência internacional, né? Potencializando as internacionalizações precoces, né? É isso? Sim, prof. E o da Bruna foi peraí, só um pouquinho. Estoque de conhecimento das multilatinas, né? Esse é o da Fabiane, né? O meu foi da Esse distância é o meu. cultural no processo de expatriação. A distância cultural no processo de expatriação, tá certo. Então, essas duas questões, acho que também estão relacionadas, né? Porque a gente tem a internacionalização, né? Você ter profissionais expatriados, né? Ou você ter as duas coisas, né? O profissional que uma vez foi expatriado e depois retorna, né? Então é uma experiência internacional um pouquinho diferente, né, do que a Regiane tratou, né? Que essa experiência internacional que a Regiane tratou é uma experiência profissional do empreendedor, do indivíduo, né? Que fez voluntariamente e vai influenciar depois, né? Mas a experiência do expatriado que a empresa pode fazer consciente, né? Não só de levar um profissional para trabalhar no exterior, porque, lógico, que ele é um profissional competente para desenvolver as atividades da empresa, mas também de formação, né? De levar o profissional para ele, além de desenvolver o trabalho, ter essa experiência internacional e quando ele retornar, ou quando for para uma outra missão, numa outra função, ele trazer essa experiência, né? O que vocês acham né, de juntar essas duas coisas? Eu acho bem interessante, né, a questão de você poder, principalmente ali na questão do estudo da Bruna, né, poder complementar com a questão da inteligência cultural, né? Acho muito legal. Acho que é bem viável, né, em termos de teoria, em termos de lógica, assim, né? E, com certeza, eles são temas complementares, né? Primeiro que a gente está estudando o indivíduo, né? Então, tanto a questão da percepção de distância cultural como inteligência cultural é uma característica do indivíduo, né? Isso, claro, isso vai gerar consequências para a organização, né? Tanto é que o meu trabalho ele tem essa questão da velocidade de internacionalização, né? E utiliza aí da teoria de empreendedorismo internacional, que é realmente esse protagonismo, né, do gestor principal no processo de internacionalização. Mas eles são complementares, sim, é uma linha aí da professora Dinorá, né, essas questões, e eu acho que a gente pode conversar no futuro, né, Bruna, para fazer aí alguma coisa juntas, para a gente avançar nos nossos estudos. Obrigada, professor, pelas colocações e contribuições. Joia.
Bom, e pegando esse gancho, né, já que nós tivemos 2 trabalhos da professora Dinorá, né, como orientação da professora Dinorá, nos outros 2 trabalhos são 2 trabalhos com a orientação da professora Cristina Calegari, né? Então, aí a professora Cristina tem trabalhado muito na questão das multilatinas, né, e também do conhecimento. E aí eu fiz aquela sugestão, né, para a Isabel de trabalhar, pensar nas fusões e aquisições, né, tendo as multilatinas, e para estudar também essas diferenças, né? E aí, como a Fabiane encontrou, né, no caso, que é uma questão que, né, vocês ainda estão estudando, mas essa questão institucional, né, que tem um impacto, né, eu acho que é um aspecto também a ser estudado nas fusões e aquisições, né, o aspecto institucional. Mas sempre, né, como eu falei, né, o aspecto institucional acho que tem que ser sempre visto como um efeito moderador, né? Ele sempre vai moderar a relação das outras variáveis. Então, eu queria ouvir também de vocês, aí, Fabiana e Isabel, essa pesquisa aí com as multilatinas, né? O que vocês estão, os resultados que vocês estão encontrando aí. Eu acho que é promissor, né? Sim, professor Carlos, eu acho que é uma área bem interessante. Eu ainda não estou no inicinho, ainda não comecei a estudar mais, mas eu tenho um grande interesse, pretendo aprofundar mais nas multilatinas, sim. Eu também, professor, faz algum tempo já que eu já estou com as multilatinas, já acho que vai fazer uns 3 anos e pouco, então é uma área assim, que a gente vê na literatura que ela ainda não foi muito estudada, ela não tem uma consolidação, então é um campo que a gente tem muito a contribuir ainda, né? Algo que merece atenção, então por isso que o nosso foco aqui, a professora Cristina vem dando esse foco nas multilatinas. Perfeito, muito bom. Parabéns, então, a todas aí pelo trabalho, pelos trabalhos, né, que vocês trouxeram aí, muito bons. Mais alguma consideração? Não? Então, Leandro, é com você aí para encerrar. Então, antes de encerrarmos, eu vou colocar aqui no chat o link, né, para a avaliação da sessão, e se vocês desejarem também, podem entrar na sala de network. Só um momentinho que eu já vou compartilhar. Professor, eu queria agradecer você e ao Leandro por terem possibilitado, né, eu apresentar por último, porque eu estava apresentando um seminário aqui no PPGA. Obrigada mesmo, obrigado também pelas contribuições, eu anotei todas, com certeza vamos implementar elas no trabalho futuro. Obrigada. Ok. Bom que você conseguiu participar lá e ainda chegar a tempo aí na... Só um momento, por favor, tá? Então, aqui podemos encerrar, professor. Ok, então, reforçando, né, o que o Leandro falou, né, ele colocou o link lá para a avaliação da sessão, né, e também para que, né, vocês participem da sala de network. Então, copiem o link, né, porque quando encerrar, aí ele vai sumir, né, e participe, então, aí da avaliação e, né, na medida do possível, aí da sala de network.
Ok, pessoal? Muito obrigado, parabéns pelos trabalhos e sucesso aí na continuidade, no desenvolvimento dos trabalhos. Obrigada, professores. Obrigada, pessoal. bom dia. Obrigada, Obrigada, prof, foi uma tchau, tchau. satisfação. Tchau, tchau. Tchau.